Tudo bem, pessoal? Hoje a gente vai falar sobre alelos múltiplos. Lembrando que os indivíduos diploides sempre têm dois alelos de cada gene. Por exemplo, em um cromossomo existe um alelo que foi doado por um genitor, e no outro cromossomo homólogo existe um outro alelo do mesmo gene doado pelo outro genitor. Mas há casos em que o mesmo gene possui vários alelos diferentes. Um gene A, por exemplo, possui o alelo A1, A2, A3, A4, que podem estar nesses locos desses cromossomos homólogos. Quando ele possui vários alelos diferentes, isso nós chamamos de alelos múltiplos ou polialelia. Um exemplo que nós sempre utilizamos é o gene que vai condicionar a cor da pelagem em coelhos. Esse gene ele possui 4 alelos diferentes. Por exemplo, o gene Cesão, ele vai condicionar a cor da pelagem que nós chamamos de selvagem ou agute, que é castanho acinzentado. O gene Cesão CH, que vai condicionar a cor da pelagem chinchila, que é acinzentada. O gene Cesão H, que vai condicionar a cor da pelagem Himalaia, onde o coelho é totalmente branco com as extremidades escuras. E o gene Czinho, que vai condicionar a cor da pelagem albina, ou seja, totalmente branca. E como é a relação de dominância entre esses alelos? Bom, o gene Cesão, que vai condicionar a cor da pelagem selvagem, ele é dominante sobre todos os outros alelos. Já o gene Cesão CH, chinchila, ele é recessivo em relação ao alelo selvagem, mas é dominante em relação ao Himalaia e ao albino. Já o gene Cesão H, que é o Himalaia, ele é recessivo em relação ao chinchila e ao selvagem, mas é dominante em relação ao albino. E o gene Czinho, que vai condicionar o coelho albino, ele é recessivo em relação a todos os outros. E como os alelos se organizam em pares, dependendo da combinação de quais alelos, essa combinação ela pode gerar 10 genótipos diferentes e 4 fenótipos diferentes. E como vocês podem ver aí na figura, aí estão presentes os 10 tipos de genótipos diferentes e os 4 tipos de fenótipos diferentes que vão surgir de acordo com a combinação desses alelos. Vamos falar sobre a herança dos grupos sanguíneos na espécie humana. Existem 20 tipos ou até mais de sistemas sanguíneos na espécie humana, mas nós vamos estudar aqui apenas 3: o sistema ABO, o sistema RH e o sistema MN. Vamos falar do sistema ABO. No início do século XX, um médico austríaco naturalizado estadunidense, o Karl Landstein, ele verificou que existia um certo tipo de incompatibilidade entre o sangue de algumas pessoas. Então, ele fez o seguinte experimento. Ele pegou amostras de sangue de pessoas diferentes e notou que, em alguns casos, quando essas amostras eram misturadas, ocorria a aglutinação das hemácias, ou seja, as hemácias formavam um aglomerado. Em 1902, ele e os seus colaboradores classificaram, então, o sangue humano em 4 tipos: A, B, AB e O. Esse O, que na realidade nem era O, era 0, mas como todo mundo falava O, e esse termo já ficou consagrado, ficou O mesmo. Daí surgiu o sistema ABO. O Landstein concluiu que essa incompatibilidade ela gerava por uma reação imunológica entre substâncias presentes no plasma do sangue e substâncias presentes na membrana das hemácias. Essas substâncias que estavam no plasma do sangue, ele chamou de aglutininas. E as substâncias presentes na membrana das hemácias, ele chamou de aglutinogênios. Hoje a gente sabe que as aglutininas são os anticorpos. E os aglutinogênios na membrana das hemácias são polissacarídeos, ou seja, açúcares presentes nessa membrana. O sistema ABO, então, compreende 2 tipos de aglutinogênios, o A e o B, e 2 tipos de aglutininas, o anti-A e o anti-B.
Portanto, quem tem sangue tipo A vai ter aglutinogênio A na hemácia e aglutinina anti-B no plasma. Quem é do tipo B vai ter aglutinogênio B na hemácia e aglutinina anti-A no plasma. Quem é do sangue tipo AB vai ter os dois tipos de aglutinogênios, A e B, mas não pode ter nenhum tipo de aglutinina, nem anti-A nem anti-B. Já quem é do sangue tipo O não vai ter nenhum dos dois aglutinogênios na hemácia, nem A nem B, mas vai ter os dois tipos de aglutininas, anti-A e anti-B. Essa descoberta de Landsteiner, ela teve grande importância médica, porque a partir daí pôde-se fazer, então, transfusões sanguíneas entre pessoas que tinham tipos de sangue compatíveis. Porque se uma pessoa recebe um sangue que é incompatível ao seu, as hemácias elas vão se aglutinar e formar aglomerados. Isso pode entupir os capilares sanguíneos, prejudicando a circulação e pode até levar à morte. Por isso, por esses trabalhos, o Karl Landsteiner ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1930. A partir daí, quais são então as transfusões sanguíneas possíveis, levando em conta os aglutinogênios presentes na membrana das hemácias e as aglutininas, ou seja, os anticorpos presentes no plasma do sangue? Quem é do tipo A vai receber de outro A e do O, já que o O não tem aglutinogênio. E vai doar para quem? Doa para outro A e doa para o AB, já que o AB ele não vai ter aglutininas, nenhuma dos dois tipos. Quem é do tipo B recebe de quem é de B e também de O, e doa para outro B e doa para o AB também. Quem é do tipo AB pode receber do A, do B, do AB e do O, ou seja, é o receptor universal. E quem é do tipo, ele só pode doar para quem é AB, para outro AB. Quem é do tipo O só pode receber de outro O, mas pode doar para todos, para um A, para um AB, para um AB e para outro O. Ou seja, o O ele é um doador universal. Vamos entender então agora a genética dentro do sistema BO. Lembrando que os 4 tipos de fenótipos do sistema BO, A, B, AB e O, eles são determinados por um gene com 3 formas alélicas diferentes, ou seja, com 3 alelos diferentes. O alelo IA, o alelo IB e o alelo Izinho. Lembrando que o alelo IA ele determina a presença do aglutinogênio A na membrana das hemácias. O alelo IB determina a presença do aglutinogênio B na membrana das hemácias. E o alelo Izinho ele não vai determinar a presença de nenhum desses aglutinogênios na membrana das hemácias. E qual a relação de dominância entre esses alelos? Bom, o alelo IA e o alelo IB eles são codominantes. Existe uma relação de codominância, já que os dois se expressam mesmo estando em heterozigose. Já eles dois, em relação ao izinho, eles dois são dominantes e o izinho passa a ser recessivo em relação aos dois alelos IA e IB. Portanto, se o indivíduo ele possui os alelos IA e IA, ou então IA e Izinho, ele será do tipo A. O fenótipo vai ser A. Se ele tiver os genótipos IB, IB ou IB, Izinho, ele será do tipo B, ou seja, o fenótipo B. Se ele tiver os genótipos IA e IB, ele será do tipo sanguíneo AB, ou seja, fenótipo AB. E se ele tiver Izinho com o outro Izinho, então ele vai ser do tipo sanguíneo O. Hoje sabe-se que os alelos IA e IB, eles codificam uma substância precursora e essa substância é que vai dar origem à formação dos aglutinogênios na membrana das hemácias. No caso, o alelo IA, ele vai codificar uma substância precursora e essa vai dar origem ao aglutinogênio A na membrana da hemácia. O alelo IB ele vai codificar uma outra substância precursora semelhante e essa substância precursora ela vai dar origem ao aglutinogênio B na membrana da hemácia.
Já o izinho, ele é inativo, então ele não vai dar origem a nenhuma substância, vai codificar na realidade nenhuma substância precursora na membrana da hemácia, por isso que ela não tem nenhum dos dois tipos de aglutinogênio. Acontece que essa substância precursora ela é codificada por um outro gene, né? Um gene de herança dominante, que é, eu vou chamar de agazão, né? Então, o gene IA, ele codifica essa substância precursora que é determinada por esse gene agazão, né? Porém, algumas pessoas vão ter um outro alelo desse gene agazão que é recessivo, é o agazinho. Em pessoas que são homozigotas, ou seja, agazinho, ele não vai codificar essa substância precursora. Logo, então, o gene IA não vai ter substância precursora, né? E a substância, por não existir, não vai codificar o aparecimento do aglutinogênio na hemácia, tanto A quanto B. Logo, então, se não aparece aglutinogênio, essa pessoa seria do tipo O, mesmo tendo o genótipo IA ou então o genótipo IB. Esse efeito ele foi chamado de efeito Bombay. Por quê? Porque ele foi descoberto originalmente na cidade de Bombay, que hoje é chamado de Mumbai, na Índia. É chamado de efeito Bombay ou chamado de falso O. Pessoas que fazem exame de sangue e são determinadas como se fosse do tipo O, mas nas suas células elas possuem os genótipos IA ou IB, que vão determinar que elas seriam do tipo A ou do tipo B, ou do tipo AB também. Em 1927, o mesmo Karl Landsteiner fez um outro experimento com os colaboradores dele. Ele pegou amostras de sangue de diferentes pessoas e injetou em coelhos para testar a capacidade do sangue desses coelhos, do plasma desses coelhos, reagirem com as hemácias humanas, né, e promoverem uma aglutinação. A partir desses experimentos, eles descobriram um novo sistema sanguíneo humano, que seria o sistema MN, onde nós temos aí dois tipos de aglutinogênios nas hemácias, o antígeno M e o antígeno N. Aí surgem, no caso, três tipos sanguíneos, né? Ou três tipos de pessoas com tipos sanguíneos, que no caso nós teríamos a pessoa que é do grupo M, ela vai ter obrigatoriamente os dois antígenos, MM. A pessoa que é do grupo M, ela só vai possuir o antígeno M. A pessoa que é do grupo N, ela só vai possuir na membrana das suas hemácias o antígeno N. E a pessoa que é do grupo MN, ela vai ter os dois tipos de antígenos, ou seja, os dois tipos de aglutinogênios na membrana das suas hemácias, o M e o N ao mesmo tempo. E como nós não temos anticorpos contra esses aglutinogênios, então não existe restrição de incompatibilidade sanguínea. Vamos falar agora do sistema RH. Na década de 1940, novamente, Landsteiner, junto com seus colaboradores, descobriram um novo sistema sanguíneo humano. Ele denominou de sistema RH. Como é que ele fez isso? Ele pegou hemácias de macacos rhesus, e injetou essas hemácias em coelhos. Daí ele notou que os coelhos produziam anticorpos contra essas hemácias do macaco. Esses anticorpos ele denominou de anti-RH, ou seja, anti-rhesus. Na época, esses macacos eles eram classificados como macaca rhesus. Hoje, atualmente, esse macaco ele mudou de classificação e agora é classificado como macaca mulata. Tá? Mas, e aí? Bom, ele pegou esses anticorpos do coelho e fez um experimento com hemácias humanas. Pegou esses anticorpos e misturou com hemácias humanas de diferentes pessoas. E notou que em 85% das amostras havia aglutinação.
Como houve aglutinação, ele denominou então de RH positivo. Nos outros 15%, onde não houve aglutinação, ele denominou de RH negativo. E qual foi a conclusão que o Landstein chegou? Que essas pessoas em que o sangue delas reagia contra o anticorpo, elas possuíam um antígeno, um aglutinogênio nas suas hemácias, semelhante ao aglutinogênio do macaco. Esse aglutinogênio, então, esse antígeno, ele foi denominado, foi chamado de fator RH. E como ocorre a determinação genética dos tipos sanguíneos no sistema RH? Lembrando que esse aglutinogênio ele é determinado por dois alelos com dominância completa, ou seja, um é dominante e o outro é recessivo. O que é dominante nós chamamos de Rzão e o que é recessivo nós chamamos de Rzinho. Vocês também podem encontrar em outros livros como sendo dominante Dzão e o recessivo Dzinho, tá correto também? Bom, então, já que são dois alelos, quem possui o alelo Dzão e um outro alelo Dzão, então ele vai ser RH positivo. Se ele tiver um alelo Rzão e um alelo Rzinho, ele vai continuar sendo RH positivo, porque basta o dominante, o alelo dominante, para fazer com que haja a produção desse aglutinogênio na membrana das hemácias. Mas se ele tiver um Rzinho e um outro Rzinho, não vai haver a produção desse aglutinogênio, desse antígeno na membrana das hemácias, desse fator RH. Logo, então, esse indivíduo vai ser RH negativo. Vamos falar agora, então, da eritroblastose fetal, ou também chamada de doença hemolítica do recém-nascido, DHRN. Isso ocorre quando há uma incompatibilidade materno-fetal em relação ao sistema RH. Então, ela ocorre da seguinte forma. Bem, uma pessoa que ela é RH negativa, ela não possui os anticorpos naturalmente. Esses anticorpos não são produzidos. Por quê? Já que ela não tem o fator RH nas suas hemácias, então não há como haver a produção de anticorpos. Esses anticorpos, eles são produzidos pela pessoa quando ocorre uma sensibilização dessa pessoa. E como é que ocorre essa sensibilização? Quando essa pessoa ela recebe uma transfusão sanguínea em que o sangue doado ele possui, as hemácias desse sangue possuem o fator RH. Então, quando essas hemácias são doadas, essas hemácias possuem na sua membrana esse fator RH, na presença desse fator RH, essa pessoa, então, que é negativa, passa a produzir os anticorpos contra esse fator RH estranho no corpo, né, que apareceu por meio da transfusão sanguínea. É o que ocorre no caso, então, com a mãe. Quando ela está gestacionando o seu primeiro filho, mas ela ainda não foi sensibilizada, ou seja, ela ainda não recebeu nenhuma transfusão sanguínea, de um sangue que tenha o fator RH, ou seja, um sangue que seja RH positivo, ela não possui anticorpos. Porém, se essa mãe que é negativa, ela tiver um filho que seja positivo, seja RH positivo, no momento do nascimento, vai haver o rompimento ali dos vasos sanguíneos e vai haver uma mistura da circulação da criança fetal, como também da mãe. O que acontece? Parte dessas hemácias do filho, que no caso tem o fator RH, vão entrar na circulação da mãe no momento do nascimento. E ao entrar na circulação da mãe, a presença dessas hemácias com fator RH vai sensibilizar a mãe, ou seja, vai fazer com que ela produza esses anticorpos em que ela não possuía ainda. Então ela foi sensibilizada. Como o menino já está nascendo, né, já nasceu, isso não vai gerar nenhum problema para ele. Porém, a mãe já foi sensibilizada, ela já houve a produção dos anticorpos anti-RH, pelo fato da circulação desse primeiro filho ter sensibilizado a mãe, as hemácias dele terem entrado na circulação dela. Se ela tiver um segundo filho que também seja positivo, seja RH positivo, ela já possui anticorpos em decorrência do primeiro filho, e esses anticorpos, então, eles vão atacar as hemácias desse feto, ocasionando, então, alguns problemas. Isso é o que nós chamamos de
eritroblastose fetal, ou DHRN, a doença hemolítica do recém-nascido. Então, esses anticorpos produzidos pela mãe vão entrar na circulação desse filho, desse segundo filho, vai fazer com que esses anticorpos eles destruam as hemácias fetais, as hemácias dessa criança, e ao destruir as hemácias, essas hemácias elas vão liberar a hemoglobina. Essa hemoglobina ela vai ser degradada pelo fígado e vai ser transformada em bilirrubina. O acúmulo de bilirrubina no sangue da criança vai fazer com que a criança ela tenha uma pele amarelada, o que nós chamamos de icterícia. Tá? Claro que hoje já se pode prever esse problema. O que acontece? Uma mãe que já foi sensibilizada pelo primeiro filho, se ela tiver um segundo filho também RH positivo, no momento do parto, os médicos injetam nela, né, uma injeção intravenosa de um anticorpo anti-RH, para fazer com que no momento do parto, essas hemácias que invadem a circulação dela já sejam destruídas por esse anticorpo anti-RH que foi injetado pelo médico. Logo, então, se já destrói, essa mãe não é sensibilizada, ou seja, ela não vai produzir anticorpos que poderiam atacar provavelmente um próximo filho, ou seja, um segundo filho. Mas pode acontecer desse primeiro filho já ter eritroblastose fetal? Sim, já pode. Tá? Como? Da seguinte forma: se essa mãe ela foi previamente sensibilizada antes dela ter o primeiro filho, ou seja, antes dela ter o primeiro filho, ela teve uma transfusão sanguínea onde ela recebeu um sangue RH positivo, ela já foi sensibilizada, ou seja, ela já produziu anticorpos por conta dessa transfusão. Então, quando ela tiver o seu primeiro filho, e esse primeiro filho ele for do sistema sanguíneo RH positivo, esses anticorpos que ela produziu por meio, então, da transfusão, já vão atacar o primeiro filho, e o primeiro filho já vai ter eritroblastose fetal. E por que a doença ela é chamada de eritroblastose fetal? Para compensar a destruição das hemácias, é lançado na corrente desse recém-nascido eritroblastos, que são hemácias imaturas. Justamente por haver a presença de eritroblastos na circulação do recém-nascido, é que nós chamamos de eritroblastose fetal. Mas por que também DHRN, doença hemolítica do recém-nascido? Hemolítica porque vem do grego hemolis, que significa destruição da hemácia, por isso hemolítica. E por enquanto é isso, valeu, tchau!